Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Para nós é realmente um privilégio. Você sabe, a gente não fala isso como jargão, principalmente às 5 da manhã, porque você sabe como é difícil conseguir sair da cama às 5 da manhã, né? E nós conseguimos não só sair da cama, mas conseguimos chegar na casa de Deus. Então isso é uma vitória muito grande. Conseguir estar aqui nessa manhã para louvar o Senhor, fazer memória dos seus grandes feitos na nossa vida e pedir por um dia de bênção à nossa frente. Eu sei que muitos de nós, se não todos nós, confiamos plenamente que isso que fazemos diante do Senhor é um prazer, um privilégio, e nós sabemos que tem um fruto desse sacrifício que fazemos muito grande para a glória de Jesus. Então, saiba, a primeira coisa nessa manhã é que o Senhor recebe, viu? A sua vontade, a sua alegria, a sua disposição de vir para a casa do Senhor, de estar aqui nessa manhã. Deus se agrada disso, meu irmão. A palavra de Deus fala através de um dos seus profetas, se eu não me engano, Isaías: aqueles que me buscam de madrugada certamente me acharão. Não é, olha, de repente eles conseguem me achar, hein? Não, ele fala, certamente me acharão, né? O tema que nos é proposto hoje, irmãos, é a respeito do perdão de Deus, né? E assim também eu gostaria de agradecer aos meus pastores, irmãos, porque eles têm sido bênção na minha vida. O nosso pastor, pastor Joel, e os demais pastores que estão aqui hoje, têm sido os nossos professores na palavra de Deus e também na vida, nos ajudado a andar direito, a caminhar bem, né? E a gente percebe bastante coisa a respeito disso, daqueles que encaminham as pessoas para um caminho melhor, para o caminho do bem, né? E o tema que nos é proposto hoje é a respeito do perdão de Deus. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 17, uma leitura bastante gostosa na palavra de Deus, né? Uma passagem muito bonita. Eu gostaria de extrair alguns detalhes dela para que nós aplicássemos nessa questão do perdão de Deus, amém? A cura de um paralítico. E aconteceu em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado os fariseus e doutores da lei, e tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que já estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. O contexto desse texto, irmãos, aqui, a maioria dos eruditos acreditam que Jesus estava em sua casa em Cafarnaum, quando esse milagre acontece. Inclusive, alguns do texto anterior, no comecinho do capítulo 5, você percebe a pesca maravilhosa, onde é feita a escolha dos discípulos, né? Lucas é muito detalhista na maneira como ele apresenta aquilo que se passava. Você, por exemplo, percebe no capítulo 1 de Lucas, ele dá detalhes a respeito dos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, como nenhum outro evangelista, né? Muitos acreditam que, na verdade, Lucas
tomou fazendo entrevistas a respeito do que tinha acontecido, ele é muito claro no começo do seu livro, ele fala assim, olha, para que tenhais certeza das coisas que foste informados. E eu tomei aqui o depoimento, parafraseando o que ele diz, das pessoas que estiveram lá e viram as coisas que se sucederam. E aí eu escrevi, né? E os eruditos acreditam que todo o início do livro de Lucas é uma narração de Maria, daquilo que se passou na vida do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Ele dá detalhes, por exemplo, do cântico que ela falou, daquilo que se passou na casa de Isabel. E a decorrência dos detalhes dos versículos vai mostrando para a gente que ele tomou tempo, entrevistou pessoas para conhecer exatamente a razão dos fatos. Então, não que os desmerecendo os outros evangelistas, ou falando que eles são menores, ou que a revelação deles é menor, mas se você quer saber detalhes daquilo que se passou, e não só apenas a narração da história, Lucas é o seu evangelista. Lucas ele tinha essa percepção. Se você quiser tocar o mundo espiritual de uma forma mais profunda, João é o seu evangelista. Mas se você quiser saber os fatos decorrentes das coisas que aconteceram, Lucas é a pessoa indicada para você. E Lucas começa a narração falando que ele estava na sua casa e a multidão sabia disso. Marcos narra mais ou menos um episódio que ele também estava em casa, que tinha tanta gente em casa que as pessoas não conseguiam entrar e nem conseguiam colocar pão na mesa. Só que Marcos está narrando essa passagem, pastor, falando a respeito de quando a sua família soube que ele estava na casa e se levantaram e falaram assim, vamos lá porque ele está fora de si. Lembra dessa passagem? Fala, vamos lá porque ele está fora de si. Chegando lá fora, não conseguiam entrar na casa e mandaram ele chamar ele lá fora. E é aquela passagem que ele fala assim, olha, Jesus, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, né, o seu pai já não está aparecendo mais na história, aparece só no momento do nascimento, depois José não aparece na história, a maioria das pessoas creem que ele já tinha morrido quando Jesus começa o seu ministério. E aí eles chegam lá fora, olha, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, te chamando. E eles queriam que Jesus saísse da casa para que Jesus parasse de fazer o que estava fazendo. Eles não queriam que Jesus falasse, porque para eles começou a ser um tanto vergonhoso Jesus sair por aí pregando da maneira como estava pregando e se intitulando um profeta e o filho de Deus, né? Eles não acreditavam, a própria família de Jesus não cria no seu ministério. E aí Jesus fala assim, quem são os meus irmãos e a minha mãe? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos diante de mim. A família de Deus é a minha família. E eu acho que acredito, uma das... A gente aprendeu sobre ofensa esses dias atrás, né? Com certeza, uma das maiores ofensas, falando que aqueles lá não eram a sua família, mas sua família, sim, eram aqueles que serviam a Deus. Mas nós percebemos aqui uma outra passagem, ou talvez até o mesmo dia, quando a casa estava lotada e não tinha condições de ninguém entrar mais na casa. Só que a primeira coisa que a gente percebe é que o primeiro tipo de pessoa que estava lotando a casa eram os fariseus. E eles tinham vindo de longe. Tinham vindo de longe, de toda a parte da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Só para ver quem que é esse sujeito. Irmãos, existem 3 aspectos da insatisfação humana nesse texto que eles nos remontam a demonstrar que os homens sempre se encontram com Deus, buscando algo diferente do que Deus tem para lhes oferecer. A segunda coisa que a gente percebe são 4 amigos que procuravam alguém que tivesse compaixão. O que os fariseus procuravam? Alguém que tivesse perfeição. Os fariseus procuravam por alguém perfeito. Aqueles 4 amigos procuravam por alguém que tivesse compaixão. Nós precisamos de alguém que tenha compaixão. Nós precisamos de alguém que olhe para o nosso amigo e faça alguma coisa por ele. Quanta gente na igreja não entra na igreja procurando compaixão, né? E a primeira coisa que a pessoa entra na igreja, ela procura falar assim, o que é que essa igreja faz de obras de caridade? Como é que essa igreja tem um impacto na sociedade em volta dela? Como é que esse povo está trazendo uma transformação para o dia a dia e para o cotidiano, aqueles em volta do lugar onde eles congregam?
Você já alguma vez percebeu alguma acusação ao lugar que você congrega? Sobre, a gente não faz nada para ajudar os pobres, né? Ou a gente não faz nada para não sei o quê. Ou então, algum louvor a respeito de alguma comunidade cristã ou pseudo-cristã. Ok? Vale a pena ressaltar. Cristã ou pseudo-cristã. Algum louvor? Não, aquele pessoal faz um trabalho fantástico nos asilos, entregando cesta básica, que não é ruim, é bom, é bênção, né? Os fariseus, por exemplo, chegavam na igreja procurando que ninguém errasse, né? Ninguém pode errar em volta de fariseu. Ninguém pode tropeçar. Ninguém pode falar alguma coisa que pareça erro, ainda que não seja. Porque eles mesmos, procurando falhas em Jesus, davam um monte de falhas nele, mas não conseguiam provar nenhuma. Jesus mesmo, chegando certa vez para ele, falou assim: quem de vocês me acusa de pecado? Vamos lá. O que eu pequei? Quando ele é preso, ele fala isso, inclusive, aos homens que estão levando ele. Ele fala assim: gente, eu preguei na frente de vocês o dia inteiro, por vários dias. Falei na sinagoga, no templo, falei em público. Agora vocês saem à noite para me pegar? Por quê? Porque ele sabia que o problema não era Jesus haver um erro. O problema era que era um erro para eles permitir que Jesus continuasse falando. Jesus trazia problemas. E a última pessoa da insatisfação humana que a gente percebe aqui era o próprio paralítico. Ele tinha um problema grave. Ele procurava uma transformação, ele procurava uma cura. Então você percebe, os fariseus procuravam perfeição. Aqueles 4 homens procuravam compaixão. O paralítico procurava transformação da sua vida. Mas quando o paralítico aparece na frente de Jesus, não é a perfeição que aparece primeiro. Não é a compaixão que aparece primeiro. Não é a transformação que aparece primeiro. A primeira coisa que Jesus, quando vê a fé daqueles homens, aquele paralítico diante dele e a multidão em volta, a primeira coisa que Jesus oferece é perdão. Jesus vai de encontro às nossas insatisfações e oferece muito mais daquilo que a gente procura. Muitos de nós têm procurado em Jesus, em várias etapas da nossa vida, coisas diferentes em que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo está nos oferecendo. Sem remissão de pecados não há perdão. Sem perdão não há comunhão com Deus. Sem o perdão, você não encontra a perfeição de Jesus. Sem o perdão, você não encontra a compaixão de Jesus. Sem o perdão, você não encontra a transformação que Jesus oferece. Quando Jesus oferece o perdão, e ele perdoa aquele homem, a primeira coisa que acontece é que aqueles que procuravam perfeição, eles sabiam que aquele que pode oferecer perdão é aquele que não tem falta. Como é que você chega para uma pessoa, depois de causar um dano muito grande para ela, você causa um prejuízo para ela enorme, você fala assim: ó, mas eu te perdoo, viu, por deixar causar esse prejuízo grande para você aí. Como? Fui eu que fui lesado. Né? Por isso que é um problema muito grande, algumas teologias modernas aí, que o pessoal faz aí um encontro, né? E eles perdoam Deus, por Deus haver lhe permitido pecar. Né? Tem muita gente que acha que Deus está em falta com ele. Quando nós percebemos o começo do final do livro de Jó, né? Lá por volta do capítulo 36, 37, e até antes também, Jó começa a dar algumas insinuações de que se considerava perfeito. Né? Ele se insinua isso de uma maneira tão clara que às vezes fala: não, ele está se achando que ele é perfeito mesmo. Ele tinha uma autoimagem de si. Mas quando ele se encontra com Deus, ele fala assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem pode contra aquilo que o Senhor determina fazer? Quando nós nos encontramos com Deus e percebemos o que Ele nos oferece, entendemos que o perdão que Ele nos oferece joga luz ao seu caráter perfeito. Aqueles homens arrazoavam no coração e falavam assim: quem é esse que pode perdoar pecados? Não é só Deus que pode perdoar pecados? E ao insinuar a respeito
de que só Deus podia perdoar pecados, eles acertam a divindade de Jesus. Porque a frase seguinte de Jesus justamente autentica a sua divindade. Se para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados aqui na terra, para que você entenda que a autoridade dele aqui na terra, da perfeição que você procura nos homens, é só ele que tem, para que você compreenda no seu coração que aquilo que ele oferece é muito além daquilo que você procura, ele cura o sujeito. Os sinais que autenticam a sua mensagem de perfeição. Ao mesmo tempo, ele falava para aqueles homens lá em cima: a compaixão de vocês, ela foi encontrada. Porque, ele fala assim, você já pensou na cabeça daqueles homens? É claro que o texto não é claro a respeito disso, ele não insinua isso. Mas o grande esforço que aqueles homens fizeram de subir em cima do telhado não era uma coisa tão simples assim, subir com um paralítico em cima do telhado. Não é um negócio tão normal. Eu te garanto que eles não tinham um forklift para fazer isso aí naquela época. Não tinham um bobcat, não era muito fácil fazer isso aí. E eles subiram, destelharam a casa. Já pensou na cabeça dele? Falou assim, o prejuízo, nós estamos dando prejuízo, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E descer aquela cama na frente de Jesus para que Jesus conseguisse fazer alguma coisa. E Jesus olha para o homem, perdoado se são os seus pecados. Ué, não, peraí. Não, o homem não anda. O homem não anda. Às vezes, irmãos, a gente percebe isso na igreja. Assim, não, nós vamos para fazer uma obra missionária no Haiti, nós estamos indo lá pela alma do pessoal. Mas o pessoal não tem nada o que comer, irmão. Nós estamos fazendo uma obra em Moçambique. Mas o problema lá das criancinhas, elas não têm saneamento básico. Sim, é verdade. Mas o que você prefere? Com saneamento básico ir para o inferno? Sem comida ir para o inferno? Ou sem comida ir para o céu? Sem saneamento básico ir para o céu? Às vezes a gente fica esperando que a nossa compaixão transforme a vida das pessoas, e quando o que transforma a vida das pessoas é o perdão que Deus oferece. É por isso que eu gosto daquele testemunho a respeito do Sudão, do pastor David Platt, que ele falou que ele recebeu o convite para visitar o pessoal no Sudão, e há poucos dias dele viajar, ele foi com mais 15 pessoas, era $3.000 cada passagem. E uma irmã da igreja pegou e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, pastor, $3.000 por pessoa, a gente podia juntar esse dinheiro, mandar para lá e ia ficar muito melhor. Diz que ele ficou com o coração pesado, ele falou assim, rapaz, a mulher tem razão. Estou gastando dinheiro à toa. E lá no Sudão, não podia mandar isso aí. Diz que chegou no Sudão, a primeira imagem que ele disse que ele tem é dos containers, do lado do aeroporto. Containers e mais container aberto, com coisa vazada para fora, com material de ajuda, tudo para fora, nas ruas, e aquela lixaiada na rua. Ele chega no vilarejo onde ele vai, o primeiro abraço que ele toma, a pessoa fala assim, obrigado, pastor, por o senhor não ter mandado as coisas, por o senhor ter vindo aqui, dar um abraço na gente, falar com a gente. E aí ele conta o testemunho de um encontro com o jovem. Diz que encontrou com o jovem, conversou com ele e tal. Aí ele, para entender mais como é que era o pessoal do lugar, para tentar agregar melhor a mensagem que ele ia pregar. E ele confessa e fala assim, eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo comigo ali. Eu estava sendo impactado pela aquela experiência. E perguntei para aquele jovem, assim, meu filho, o que você espera da vida? Qual que é o seu grande plano? E de repente, às vezes, a gente até faz essas perguntas esperando que a pessoa conte, para depois a gente transformar num testemunho daquilo que a gente ouviu, e depois usar aquilo até como material para agregar na mensagem, e falar o que é que Jesus oferece. O jovem abre a boca, já crente, fala assim, não, pastor, o que eu quero é mudar o mundo. Pastor riu, Mudar o mundo? Como assim? Falei, pastor, aqueles 11 pescadores na Judéia mudaram o mundo, por que eu não posso? Ele achou que ele tinha chegado com a compaixão, com alguma coisa, mas ele encontrou com alguém que já tinha se encontrado com o perdão de Deus. E quando se encontra com o perdão de Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Eles procuravam em Jesus a compaixão. E quando eles se encontram com o perdão, eles percebem que ele era o mais compassivo de todos.
Não existia compaixão maior que alguém pudesse oferecer a outra pessoa, a não ser perdoá-la dos seus pecados. Porque simplesmente curá-la era transformar a sua situação, mas perdoar dos seus pecados era transformar a origem da situação dela. E por fim, um paralítico. Talvez quando ouve que perdoados são os seus pecados, foi a única pessoa que em primeiro lugar compreendeu o que significava. Porque eu tenho certeza absoluta, e isso pelo Espírito de Deus, por conta de que o texto está escrito aqui, mas o Espírito de Deus nos mostra isso. Que quando ele ouviu que o perdão dos seus pecados estão perdoados, ele percebeu que o que ele tinha ganhado era muito maior do que aquilo que ele procurou. Porque quando ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele lembrou da origem pelo motivo que qual ele estava naquela maca, naquela cama. Ele se lembrou dos dias iniciais daquela doença. Ele se lembrou da vida que ele tinha antes, que ele não podia mais voltar atrás, e ele pedir perdão pelas coisas que ele fez. Ele se lembrou do que causou. Quando a gente chega diante de Deus, às vezes pede a Ele que Ele cure a respeito de alguma coisa. E Deus nos oferece perdão. Muitos de nós, isso eu falo por mim, lembramos da vida que tivemos lá fora, lembramos dos problemas que causamos aos outros, lembramos da vida dissoluta que levamos. E quando procuramos simplesmente uma solução para aquele momento ou para aquela circunstância, Ele nos oferece uma solução para a vida toda. Essa é a solução maior que o Senhor Jesus Cristo nos ofereceu, o perdão dos nossos pecados. O tempo todo, irmãos, e isso é claro, principalmente naquele encontro que ele tem com os discípulos, na noite em que foi traído. Eles olhavam para Jesus como aquele que foi marcado para morrer. Os mortos nos seus pecados. Olhavam para Jesus como aquele que foi marcado para morrer. Ele, o que realmente viviam, olhava aqueles que haviam sido marcados para a vida eterna. Ele que era o realmente vivo, olhava para aqueles que estavam mortos, que agora ele marcava pela vida eterna. O tempo todo, ele nos contraria na nossa maneira de analisar a vida, nos oferecendo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falsas ideias. E quando chega ao final desse grande momento de revelação que o Senhor Jesus Cristo faz, a respeito da sua natureza e da sua obra, eles falam assim, grandes prodígios vimos hoje aqui, nesse lugar. Nós vimos grandes coisas. Eles saem da casa, ainda sem compreender completamente aquilo que aconteceu. Eles saem da casa maravilhados pelo sinal, sem entender que o sinal autenticou o perdão. Será, irmãos, que nessa manhã, nesse rápido devocional que nós fazemos na casa de Deus, nós temos a graça de, pelo Espírito Santo de Deus, perceber a maior bênção que recebemos nas nossas vidas, o perdão pelos nossos pecados. É muito bom ser batizado no Espírito Santo. É muito bom chorar na presença de Deus, é muito bom ministrar a palavra de Deus através daquilo que Deus revela para nós. É muito bom estar aí nos lugares, pregar o evangelho a todo aquele perdido e toda criatura. É muito bom, mas melhor do que isso, irmãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida por conta do perdão dos nossos pecados. É por isso que eu gosto quando o nosso pastor fala que o melhor da igreja é o dia a dia dela. É o dia a dia que nos lembra que, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo continua guardando o nosso depósito de fé nele, que ele é absolutamente suficiente para perdoar os nossos pecados. E todas essas coisas vêm no conjunto. Ele é perfeito, ele é compassivo, ele transforma, tudo isso ele faz a partir do perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.